Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula vai ser sobre verbos intransitivos. Verbos intransitivos são verbos com significação completa, não sendo necessária a junção de objeto direto e objeto indireto para complementar o seu sentido. Vejamos alguns exemplos. O verbo nascer, verbo morrer, verbo cair, verbo sentar, verbo casar, verbo suceder, verbo proceder, verbo deitar, verbo voltar. Então, nós temos aqui uma listinha de verbos intransitivos. Exemplos de frases com verbos intransitivos. Exemplo: Valentina nasceu. Veja que o verbo nascer, nessa frase, ele é um verbo intransitivo, pois não necessita de complemento, né? Já tem o sentido completo. Quando nós dizemos Valentina nasceu, então a ideia já está pronta, né? Só faço chorar. Chorar é um verbo intransitivo, não necessita de complemento. Outro exemplo: o meu pai ainda não voltou. Voltou, verbo intransitivo. Outro exemplo: o bebê caiu. Outro exemplo: minha filha já casou. Então, esses são exemplos de verbos intransitivos nessas frases. Vamos ver outros verbos. O verbo adormecer, o verbo andar, o verbo brincar, o verbo errar, o verbo cair, o verbo ir e o verbo morrer. Então, vamos ler essas frases. Com o verbo adormecer. Finalmente adormeceu. Verbo andar. Ela anda. Vimos que o sentido está completo nessa frase, portanto, se trata de um verbo intransitivo. São verbos que possuem sentido completo. Brincar. Brincou a tarde toda. Cair. Caiu. Errar. Nós erramos. Ir. Você vai. Morrer. Não morreu. Viver. Vive sozinha. Voltar. Volta. Então, são exemplos de verbos intransitivos nessas orações. Uma observação: os verbos intransitivos são muitas vezes acompanhados de adjunto adverbial ou de predicativo. Vejamos alguns exemplos. Exemplo da frase: Lili morreu serenamente. Serenamente é um exemplo de adjunto adverbial, que indica modo, né? O modo de como Lili morreu. Então, morreu é um verbo intransitivo e está acompanhado de um adjunto adverbial, que é serenamente. Outro exemplo: Caio chegou satisfeito. Chegou é um verbo intransitivo e está acompanhado de um predicativo. Predicativo é tudo aquilo que se diz do sujeito, né? Então, satisfeito é o que está dizendo a respeito do sujeito. E o verbo chegou aqui, ele é intransitivo. Bom, pessoal, essa foi mais uma de nossas aulas sobre verbos. Espero que tenham gostado. Dê um like, se inscreva no canal para o canal crescer cada vez mais e compartilhe. Um abração a todos.